Olá, pessoal! Bem-vindos à videoaula número 7. A gente vai começar a segunda parte do nosso curso. A gente vai usar nessa videoaula e na próxima o artigo do professor Jorge Nogueira, Instrumentos de Políticas Ambientais e Avaliação de Políticas Públicas. Então, vai ser esse videoaula número 7 e o videoaula número 8 sobre o mesmo artigo, tá? Duas aulas com um só texto. A segunda parte do nosso curso vai ser composta por 6 aulas, 6 videoaulas, com 5 textos de referência. A segunda aula, como eu disse, com esse texto do professor Jorge Nogueira. Depois a gente vai passar para instrumentos de comando e controle com o livro-texto que a gente já usou, do Field, Barry Field e Martha Field. E vamos complementar com capítulos de um livro recente, de 2018, organizado pelo professor Peter May, da Sociedade de Economia Ecológica. Um livro chamado Economia do Meio Ambiente, de onde vamos tirar os capítulos de instrumentos voluntários e instrumentos econômicos para complementar. E, por último, a gente vai fechar essa disciplina com um capítulo do professor Peter May, que é um balanço dos desafios para a gestão ambiental no Brasil. E como o livro é de 2018, ele é muito recente. Então, esse é o panorama da nossa segunda parte. Bom, bem-vindos de novo às aulas. A gente teve um intervalo para que vocês preparassem o trabalho 1. E da mesma forma, ao final desses 5 textos, a gente tem o trabalho 2 sobre esses textos. Então, novamente, só para a questão de organização, como em todo videoaula, a gente coloca a data. O objetivo desse primeiro texto, que é naquele nosso tripé de conceito, governança e intervenção, a gente está em conceitos, com critérios e análises econômicos na escolha de políticas ambientais. Mas, na verdade, esse artigo ele começa com tipos de instrumentos, para depois passar em critérios e análises, que dá o nome do artigo. Então, o nosso tema de hoje, na verdade, são tipos de instrumentos de políticas ambientais. Essa é a organização desse artigo, uma pequena parte de introdução. Depois ele fala dos instrumentos de gestão ambiental, que nós vamos ver, de comando e controle, de persuasão, voluntários ou econômicos. Os critérios da escolha e os instrumentos de análise são o tema da próxima videoaula, número 8. Então, o que é interessante desse texto? Que é um texto que apresenta tipos de instrumentos, depois critérios para a escolha desses instrumentos e ainda estruturas de avaliação. Quer dizer, é um texto bastante complexo porque ele resume muita coisa. É por isso que a gente vai dividir ele em 2 e a gente vai com um pouquinho mais de calma nessa segunda parte do curso. Por quê? Porque agora a gente já viu na primeira parte todos os conceitos que a gente precisava e a gente pode ir um pouco mais devagar porque é muito interessante essa questão da escolha de políticas ambientais, que é um trade-off, como dizem os economistas. É sempre uma escolha. É uma escolha que tem que conciliar metas ambientais com metas socioeconômicas. Então, a gente quer aliar a menor quantidade possível de poluentes, de dejetos, com uma maior qualidade possível do meio ambiente, com o menor custo, com o maior benefício para a sociedade, e a gente quer ter eficiência. Não é fácil aliar todos esses objetivos, mas os objetivos das nossas políticas públicas ambientais são esses. Vamos a um velho conhecido nosso: instrumentos de gestão ambiental de comando e controle. A gente terminou a primeira parte do curso com aquele texto de referência número 6, que falava da governança. E lá, principalmente, falava da dificuldade de aplicar, de executar na prática esses mecanismos das políticas ambientais. E a maioria deles, mecanismos de comando e controle. Ou seja, o que é isso? São aquelas legislações que
mandam fazer ou deixar de fazer, estabelecem um prêmio ou uma punição, mandar fazer e fiscalizar. São por isso chamado comando e controle. Você comanda uma ação ou uma não ação e tem que fiscalizar, controlar. Licenciamento. Licenciamento é um desses tipos de instrumento de comando e controle muito usado no Brasil. A gente viu que ele é também fonte de conflito, fonte de dificuldade de interação dentro do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Mas ele é muito usado, ele seria considerado, alguns autores consideram que são os instrumentos de política ambiental de primeira geração, que foram as coisas que surgiram primeiro, os padrões de poluição, as regras, as normas. Então, trazendo aí um slide do vídeo aula 6, porque vocês veem, o nosso curso ficou bem encadeado, né? Uma aula deixando o gancho para a próxima. E a gente viu lá as 3 etapas principais de um processo de licenciamento ambiental. Então, eu trouxe aí para a gente recordar só a primeira parte, por exemplo, a licença prévia, que se inicia com estudo de impacto ambiental, quantas partes ela tem, né? Quantas pessoas ela envolve. Você vê que já envolve uma grande quantidade de trabalho, de pessoas, de equipe. Já é um trabalho multidisciplinar. E é o início de um processo de licenciamento. Passando então ao zoneamento, que é um outro instrumento que o professor chama atenção no artigo, porque ele também é bastante usado. E é bastante útil, mas ele também envolve suas dificuldades de elaboração. Porque ao você zonear, você determina usos, né? Usos da terra. E usos da terra é uma coisa que sempre causa conflitos. Se você destina um uso, não destina outra. Ele apresenta também escolhas e trade-offs. Mas o zoneamento é um instrumento de política ambiental importante, muito importante para o planejamento. Bom, isso por curiosidade, né? Que eu sempre procuro trazer aqui uma coisa real, um lugar que vocês podem consultar. Hoje mesmo eu entrei na página do Ministério do Meio Ambiente, que continua trazendo muitas informações. Apresenta informações de todo o trabalho que o Ministério do Meio Ambiente fez, desde a sua fundação. E uma das partes do site, vocês podem entrar, se tiver curiosidade de ler um pouquinho mais sobre o zoneamento ecológico e econômico e as experiências no Brasil. E agora, complementando os 3 exemplos de instrumento de comando e controle que o artigo nos traz. O último, chamado de controle direto, talvez seja aquele mais conhecido quando a gente pensa em comando e controle, que são as regulações, as regulamentações que dão, por exemplo, níveis de emissões ou obrigam a adoção de determinados equipamentos, esse tipo de controle. Um exemplo, né, de uma legislação estabelecendo comando e controle, e acho que vem na mente de muita gente, é sobre limites para emissão de gases poluentes, por exemplo, no setor automobilístico, né, do setor de transporte. A poluição do ar é um problema nas cidades, né? Quanto maior a cidade, pior o problema com a questão da poluição do ar por veículos automotores. E essa notícia que eu tirei desse site é bem recente, uma legislação de novembro de 2018, com novos limites para emissão de gases pelos automóveis. Bom, e a gente disse aqui no curso mais de uma vez, né, que a nossa política ambiental ela é muito baseada em instrumentos de comando e controle. Então, vem à cabeça outra legislação que a gente já viu nas aulas passadas, a legislação da Política Nacional do Meio Ambiente, que estruturou o sistema, o CISNAMA, o CONAMA, tudo isso que a gente viu na aula 6. E quais são os instrumentos que trazem essa política? Eles são majoritariamente instrumentos de comando e controle. Por exemplo, esse é o artigo 9º inteirinho dessa política, né?
E vocês podem ver dos 13 instrumentos, só uns 2 ou 3 não são de comando e controle. E o último foi um instrumento adicionado por uma lei em 2006. O único instrumento econômico que tem nessa lei foi adicionado em 2006, que foi sobre a concessão de florestas, a exploração sustentável dos recursos florestais. Mas, de resto, você vê aí padrões, zoneamento, a criação das reservas, o cadastro, a qualidade ambiental, basicamente são instrumentos de comando e controle. Só complementando o slide anterior, detalhando um pouquinho mais qual é essa lei sobre gestão de florestas públicas para produção sustentável, que é uma coisa recente, interessante, é uma atividade a cargo do Serviço Florestal Brasileiro. E já teve muita ação de gestão florestal, de concessão de florestas, realizada a partir dessa lei. O próximo grupo que o artigo nos traz, ele chama de instrumentos de persuasão. O que é isso? Na verdade, a persuasão são estímulos, né? São ações para você estimular ou desestimular certas atividades e comportamentos, mas não são obrigatórias, não são previstas em lei. Por exemplo, a educação ambiental é um instrumento da política que é de persuasão, ou seja, você quer levar informações sobre o meio ambiente, você quer levar ao maior número de pessoas o conhecimento sobre os problemas e o que elas podem fazer. Um exemplo muito típico é a educação em relação à separação do lixo, a coleta de lixo. Então, na verdade, o instrumento de persuasão ele também pode vir de forma complementar aos outros instrumentos. E o fornecimento de informações, por exemplo, que não é só no âmbito de uma atividade de educação ambiental, esse próprio exemplo da coleta de lixo é importante. Tem a legislação, fala sobre a coleta, tem a legislação de política reversa, mas quanto mais informação você levar às pessoas sobre a importância desse trabalho de separar o lixo, a importância da reciclagem, mais elas vão agir de forma voluntária para fazer isso que a lei determina. Então, é por isso que os instrumentos de persuasão são também chamados, por muitos autores, de instrumentos voluntários, porque eles podem ser adotados ou não. O que ocorre é que a sociedade tem exigido cada vez mais cuidados com o meio ambiente, porque todo mundo está percebendo os problemas ambientais decorrentes da degradação, todo mundo está percebendo os problemas do clima. Todo mundo passou um calor insuportável nas últimas 2 semanas aqui em Brasília. Então, assim, está muito claro e evidente que a temperatura média do planeta já se elevou. Então, o que tudo isso vai trazendo? Vai fazendo com que o setor produtivo e econômico, que é muito envolvido nas causas da degradação ambiental, cada vez mais se envolvam de forma voluntária, mas também pela pressão dos agentes que a apoiam, né? As empresas querem passar a melhor imagem possível, elas também querem ter os melhores negócios, e elas estão vendo que existe um problema de imagem, um problema de opinião pública e um problema real que pode prejudicar os seus negócios, por exemplo, por causa dos impactos da mudança climática. Então, entre as empresas, ficam muito conhecidos esses mecanismos voluntários como responsabilidade social corporativa, como se iniciou, mais tarde responsabilidade social e ambiental corporativa, e esse social veio cada vez mais junto com o ambiental, num socioambiental, e uma sigla muito usada no inglês é o ESG, que envolve tudo, o ambiental, o social e a governança, porque a gente viu também nas últimas aulas a importância da governança sobre as políticas.
E aí, ligado a isso, eu lembrei de uma notícia que eu vi há 2 dias atrás, do dia 19 de outubro, onde uma especialista nessas questões de responsabilidade social corporativa afirma que a grande preocupação das empresas começa a se mover mesmo para a questão climática, ou seja, a questão do clima entra muito forte na agenda ambiental e reforça a responsabilidade ambiental das empresas. Isso me fez lembrar uma outra notícia também recente, talvez de um mês atrás, finalzinho de setembro, falando sobre as iniciativas do setor privado, nesse setor que tem sido atacado como responsável em parte pelo desmatamento. Então, o setor privado está tomando as suas providências para se unir, para fiscalizar os seus fornecedores, ou seja, é uma internalização da agenda ambiental muito forte no setor privado. E aí, isso me fez lembrar também que a gente viu no nosso estudo de caso sobre a Amazônia as manifestações que vêm vindo do setor privado e do setor financeiro, que estão internalizando cada vez mais a importância da responsabilidade com o meio ambiente, que ela não pode ficar nem só para o governo, nem só para a sociedade civil, nem só ignorada. Então, a gente vê um movimento de atores que tradicionalmente não estavam opinando tanto assim no setor ambiental. Tivemos também as manifestações das empresas brasileiras, manifestação de ex-presidentes do Banco Central, de ex-ministros da Fazenda. E todas essas manifestações tiveram em comum mencionar suas responsabilidades corporativas, reconhecer que todos eles, como instituições, têm responsabilidade, sim, sobre essa questão e oferecem, inclusive, sugestões e o que podem fazer na sua área de atuação. Quer dizer, é um movimento interessante, é interessante de se acompanhar, muita coisa na teoria, algumas coisas já começando a serem colocadas em prática. Então, e isso nos leva ao terceiro ponto do artigo. A gente viu todas essas manifestações do setor produtivo, privado e financeiro, e eu resgato aqui um slide da nossa videoaula 6, quando a gente leu sobre a governança das políticas públicas, e esse texto nos dizia assim, né, que o país tem se pautado muito pelos instrumentos de comando e controle, mas que outros instrumentos, principalmente instrumentos econômicos, podem contribuir também para a gente abordar essa questão de conseguir o desenvolvimento sustentável. E aí a gente chega a esse outro tipo de instrumentos, onde o artigo nos destaca, em especial, taxas, impostos ou multas, taxa sobre a quantidade de poluentes, sobre a quantidade de emissão, ou multas, né, por emitir a mais, taxa do lixo, taxa para o recolhimento do lixo, ou então subsídios, né, os subsídios às vezes oferecidos ao setor produtivo como uma forma de que eles consigam internalizar as externalidades, ou seja, que eles consigam colocar dentro do seu sistema produtivo um sistema adequado de proteção ou de descarte de resíduos, um subsídio para que atendam da melhor forma a legislação ambiental. Então, isso aí você vê que já seria uma conjugação do instrumento econômico com o instrumento de comando e controle. As licenças comercializáveis de poluição, a gente vê isso muito na literatura dos Estados Unidos e europeia, mas eu não tenho um exemplo concreto para dar para vocês aqui dessas licenças no Brasil. Mas são licenças que criariam uma espécie de mercado de cotas de poluição. Um instrumento mais próximo que eu vejo é esse mercado de cotas de reserva ambiental. Não, aí não é de poluição, mas a ideia é criar um mercado de cotas da reserva ambiental, para que
a propriedade que não conseguiu preservar toda a porcentagem de área natural que deveria preservar, pode comprar de um outro na mesma região. A gente viu que isso é um mecanismo que é presente no novo Código Florestal. Então, não deixe de ser um instrumento de gestão econômico, ainda que se trate de cotas de reserva ambiental. Os depósitos reembolsáveis são outros mecanismos interessantes que a gente não tem tanto exemplo no Brasil. Um exemplo que me vem à cabeça, e não sei como anda atualmente, não sei se vocês já viram, eu vi em Brasília em alguns supermercados, quando você retornava o vidro da cerveja e na mesma hora você colocava naquela caixinha e tinha um desconto para pegar uma nova garrafa de cerveja. Em alguns locais fora do país eu já vi essa mesma caixinha onde você põe o vidro vazio, te devolve em moedinhas, em dinheiro, na hora. Esse é uma coisa muito interessante e eu acho que é um mecanismo que está pouco utilizado ainda aqui no Brasil, mas pode ser interessante. Bom, e hoje eu fiquei me vigiando tanto para não fazer um vídeo tão longo, que o vídeo acabou ficando curto. Mas eu acho que eu já disse tudo o que precisava dizer mesmo. Mas tem as perguntas, eu já vou deixar logo as perguntas, porque essa videoaula só tem esse vídeo. A parte 2 vai ser para a semana que vem. Então, para a gente fixar bem esses instrumentos, porque são instrumentos que vocês vão usar o resto do curso e na vida profissional, essa tipologia de instrumentos de gestão ambiental. Então, essa é a pergunta: quais as principais características de cada um desses instrumentos? E dê um exemplo. Um para comando e controle, um para persuasão ou voluntários e um para econômicos. Com isso, vocês podem ler o artigo da página 1 até a página 8, se não me engano, mais ou menos a metade do artigo que a gente chegou até aqui. Então, nessa segunda fase, a gente vai um pouquinho mais devagar para fixar esses conceitos que vocês vão usar muito até o final do curso e na vida profissional. Obrigada de novo pela audiência e por continuar a acompanhar. E vamos embora para a nossa segunda fase desse curso. Um abraço a todos.